Você já ficou perdido na hora de lançar uma ordem de serviço e não sabia por onde começar? Ou se você está iniciando no sistema e está conhecendo um pouco mais da função de ordem de serviço, queria ver mais a fundo como funciona? Eu sou o Renan da SMB Store e no vídeo de hoje eu vou mostrar para você o passo a passo de forma simplificada para você registrar suas ordens de serviço corretamente do início ao fim dentro do seu sistema online. Se você não quer ficar de fora das novidades da SMB, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho e também de deixar um like no vídeo para o YouTube entregar ele para outros empreendedores que também precisam dessa informação. Então vamos começar o vídeo aí, como lançar ordem de serviço. Antes de mostrar para vocês como faz para você fazer o lançamento, primeiro eu quero adiantar a informação das configurações da ordem de serviço. O sistema ele tem um módulo de ordem de serviço e ele é um módulo aberto, ou seja, você consegue configurar o formato da sua ordem de serviço para você poder adaptar ele de forma mais correta para o seu ramo de atuação. Se, por exemplo, você trabalha em uma oficina mecânica ou uma assistência de celulares, por exemplo, o sistema permite com que você mexa certas configurações e no esqueleto da sua ordem de serviço para que fique personalizado para o seu ramo de atuação. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é como que você pode personalizar essas informações para você ter mais facilidade para você lançar a sua ordem de serviço depois e também para o seu cliente entender de forma mais fácil o que você está colocando nela para ficar todas as informações corretas. Então, eu vou mostrar as configurações de ordem de serviço primeiro para vocês. Como que você vai acessar ela? Você vai vir no menu superior esquerdo aqui do seu sistema, desce um pouco aqui a visualização e em configurações vai ter a opção Minhas ordens de serviço. É aqui que você vai fazer a personalização do formato da sua ordem de serviço para ficar com a cara do seu negócio. Então, carregou a tela aqui, como que ela está dividida? A primeira parte aqui é o contador do número da ordem de serviço. Aqui você vai usar só uma vez. Aqui você vai configurar de qual número de ordem de serviço você quer começar. Você vai começar do primeiro número, que seria 1, ou se você já tem algumas ordens de serviço lançadas e você quer continuar essa numeração agora que você vai começar os lançamentos no sistema online. Você vai colocar esse número aí e aqui também você tem essa opção para selecionar a forma com que o número seja criado para uma ordem de serviço. Você consegue selecionar para o número da ordem de serviço ser gerado quando você abrir a tela de ordem de serviço ou para o número ser gerado aí quando você criar uma ordem de serviço. As duas formas aí estão corretas, né? Seria mais questão de costume mesmo aí. Para você adaptar na sua loja, você pode escolher a forma que adaptar melhor para o seu uso. Então essas são as configurações iniciais e depois a gente vai ter aqui os tipos de negócio. O que é isso aqui de tipos de negócio? Para você não ter que fazer todas as configurações da sua ordem de serviço do zero, o sistema ele já tem alguns formatinhos padrão aqui com algumas configurações que a gente imagina que vão ser úteis para você usar como base para você editar o restante das informações para a sua empresa. Então, por exemplo, se você tem aqui uma assistência informática e eletrônicos, uma assistência técnica em smartphones similares ou oficina mecânica, o que você pode fazer é selecionar esse formato aqui, esse conjunto de configurações, para elas já ficarem aplicadas se você partir como base dessas configurações para terminar a personalização da sua OS. O que eu vou mostrar para vocês agora? Nesse vídeo aqui, o que está selecionado na minha empresa é de oficinas mecânicas em geral. Então, eu não vou selecionar porque já está selecionado, mas o que isso vai fazer? Eu vou fechar o tipo de negócio aqui e eu vou colocar aqui essa terceira abinha aqui de campos customizados obrigatórios. Aqui você vai dar nome para cada um dos campos que vão fazer parte da sua ordem de serviço. Então, como eu tinha selecionado o layout lá de oficina mecânica, vocês podem ver aqui, ó, os campos obrigatórios, a gente vai ter que colocar uma placa, a gente vai ter que colocar um veículo, o ícone para acessar vai ser um carro, a gente vai ter descrição do problema, laudo, enfim, isso aqui é tudo nome de campo que vem configurado por padrão quando você seleciona aquele tipo de negócio lá em cima. E daí você consegue fazer as alterações aqui depois, se você quiser. Por exemplo, veículo, se for motocicleta, você coloca moto, por exemplo. Então, aquilo lá é mais um norte para você se guiar nesses campos aqui embaixo. E aqui você vai estruturando
qual que vai ser cada um dos campos que vão compor a sua ordem de serviço. Esses aqui são os campos obrigatórios que você vai ter que preencher em toda a ordem de serviço, mas você também consegue colocar aqui os campos personalizados que não são obrigatórios, né? Aqui você vai ter alguns campos por padrão já que você consegue definir para serem preenchidos, e você também consegue colocar novos campos se você quiser. Como por exemplo, eu quero colocar um campo de texto curto. Então, eu cliquei naquele campo, vocês podem ver que o sistema adicionou aqui, e daí nesse campo de texto curto eu posso colocar alguma informação extra, um nome para esse campo, e depois esse campo vai ser um campo que eu vou usar quando eu for lançar minhas ordens de serviço. Por último e não menos importante, a gente também tem os status das ordens de serviço, né? Que seriam os status dos equipamentos que os clientes trazem para a gente. Por exemplo, se é um carro, ele está esperando peça, ou o carro ele está no estado agora que o mecânico está trabalhando nele, ou se for uma assistência, né? O técnico está vendo referente à tela do celular, alguma coisa do tipo. Esses status servem para você justamente manter controle de qual parte do processo da ordem de serviço o equipamento, ou o veículo, moto, enfim, que o seu cliente trouxe, tá? Para você manter esse controle também. Então, aqui você vai ter alguns status, você consegue clicar em cima deles para editar os que já existem, você consegue criar novos status, e basicamente essas são as configurações que você consegue fazer na sua ordem de serviço. Então é algo bastante completo, você consegue usar de forma bem completinha aí para você deixar a ordem de serviço com a cara do seu negócio. Agora que a gente já viu essas configurações que vão ajudar muito se você fizer, agora vamos ver aí como fazer o lançamento da ordem de serviço em si. Então voltei para a tela inicial do sistema aqui e agora a gente vai lançar uma ordem de serviço junto. Eu vou acessar aqui o botão Nova Ordem de Serviço para eu entrar na tela das ordens de serviço da minha empresa. Como que ela é definida? A primeira parte aqui, para eu poder abrir uma OS, é eu selecionar um cliente. Eu não consigo abrir uma OS sem ter um cliente selecionado. Então, aqui a gente vai ter algumas informações como o número da OS, data de abertura, hora, e aqui a gente vai selecionar o nosso cliente. Eu vou colocar o cliente aqui, que eu tenho cadastrado na minha empresa. O sistema vai fazer a busca para mim e o cliente foi selecionado. Ele vai aparecer aqui embaixo algumas informações dele. Pronto. Agora que o cliente está selecionado, eu vou abrir a nova ordem de serviço, naquele botãozinho azul que eu acabei de clicar. A ordem de serviço está criada, agora que a gente já fez isso, e agora a gente vai precisar colocar informações do que o cliente trouxe para a gente. O equipamento, o veículo, a moto, enfim. No caso aqui da empresa, o exemplo que está selecionado é para o de veículos. Então, vamos preencher. Aqui a gente vai ter os nossos campos obrigatórios que a gente configurou lá atrás. A gente vai ter a placa, vamos preencher uma placa aqui. O veículo, vou colocar um veículo qualquer. Vamos colocar uma marca também. Vou colocar a marca padrão e a descrição do problema. Vamos colocar, por exemplo, troca de óleo. Então, aqui a gente vai ter colocado as informações iniciais do veículo que o cliente trouxe para a gente consegue salvar esse veículo para próximas ordens de serviço. Se o cliente for trazer novamente, a gente marca essa opçãozinha aqui e a gente também tem os campos personalizados. Esses campos personalizados são os formulários que a gente fez lá de opções opcionais, né? Não obrigatórias, como por exemplo quilometragem, observações e tudo mais. Bom, você faz o preenchimento dessas informações e daí você vai adicionar o seu veículo aí ou o seu equipamento dentro da sua ordem de serviço. Ele vai aparecer aqui na direita algumas informações dele e agora a gente vai fazer o lançamento das informações da ordem de serviço e acompanhar ela. Como que vai ser isso? Vem aqui em cima em serviços e produtos. É aqui que você vai fazer o controle de lançamento de tudo que está acontecendo dentro dessa OS. Você vai ver aqui que vai ter o nome do equipamento ou do veículo que o seu cliente trouxe para você. Clica nele e o sistema vai abrir para você aqui uma aba com algumas informações de lançamento. Vamos seguir aqui de cima para baixo, vou mostrar o que cada uma vai fazer para vocês.
Acessei o meu veículo, abriu a aba, primeiros campos aqui de informações. Esses campos aqui, como vocês podem ver, eles nada mais são do que os campos que a gente preencheu lá no começo quando a gente abriu a ordem de serviço. Se a gente quiser fazer alguma alteração, a gente pode fazer por essa parte aqui e depois salvar aqui embaixo, né? Se você quiser, você pode colocar fotos disso que o cliente trouxe para você, né? Você vai colocar clicando aqui em imagem nesse botão, lembrando que essas são fotos internas para controle interno da sua loja. E outro campo que eu quero dar destaque para vocês é o campo do técnico responsável. Aqui vão ser os usuários cadastrados na sua empresa. A gente já tem um vídeo que fala sobre o cadastro de usuários. Se você quiser acessar ele, vai aparecer no card para você aqui nesse vídeo agora. E você vai selecionar um técnico, né? E depois que você selecionar o técnico, aqui vão ter os status. E aqui que você vai manter o controle de qual pé que está o seu equipamento ou o seu veículo aí dentro da sua ordem de serviço, né? Por exemplo, quando a gente começar a ordem de serviço, vai estar em abertura, porque você está abrindo a ordem de serviço, né? Aí você vai ter aguardando a análise do equipamento, liberação do cliente. Na verdade, esses status aqui, eles vão ser status que vão mudar de acordo com a configuração que você fez. Esses são os que estão na minha empresa agora, mas para você pode estar um pouco diferente. E aqui você vai fazendo essas alterações conforme vai atualizando a sua ordem de serviço. Essa é a primeira aba que eu queria mostrar para vocês. E eu quero mostrar agora sobre a aba de produtos e serviços desse veículo que o cliente trouxe para a gente. Então, por exemplo, foi uma troca de óleo aí que o cliente fez. Como que a gente vai fazer? A gente trocou o óleo e a gente trocou o filtro. A gente vai colocar aqui os produtos e os serviços que entraram nessa OS. Eu vou colocar aqui, por exemplo, o filtro de óleo que foi utilizado, vou selecionar ele. O sistema vai deixar ele selecionado para mim. Deixa eu só arrumar um pouco a visualização. Se eu quiser, eu posso colocar uma descrição para esse produto. Aqui eu coloco as unidades dele, o preço e tem essa opção também de movimentar estoque. Essa opção de movimentar estoque é justamente se você quer atualizar o estoque no momento que você coloca esse produto dentro da sua OS. Por exemplo, se é um produto que você ainda vai receber, você pode deixar para você movimentar esse estoque depois. No caso, eu vou colocar para movimentar o estoque agora, eu vou adicionar ele aqui dentro da minha OS. Cliquei para adicionar aqui, o sistema ele emitiu o aviso para mim, ó. E agora, os produtos que são nessa abinha verde aqui, está atualizado com o filtro de óleo que eu coloquei. Vou colocar um serviço agora. Eu tenho aqui o serviço cadastrado na minha empresa, chamado troca de óleo. Eu fiz a busca dele aqui em cima e, como vocês podem ver, aqui o restante ele é bem parecido, né? Tem algumas opções aqui embaixo também que eu queria mostrar para vocês, que seria editar custo. Se você quiser editar a comissão desse item que você está colocando, você também pode selecionar por essa opçãozinha aqui, onde ele vai ter uma janelinha para você mudar a comissão. E beleza, né? A gente vai colocando os nossos produtos, os nossos serviços dessa forma. Se você clicar em adicionar aqui, o sistema vai fazer a edição desse item na sua ordem de serviço e pronto. Dessa forma, você vai fazendo as atualizações na sua ordem de serviço. Por exemplo, se você quiser fazer alguma edição conforme vai decorrendo aí o lançamento dela, você vai clicar em cima do seu produto e você pode excluir ele, você pode editar ele dentro da sua ordem de serviço e você também vai ter como fazer todo esse controle aí durante o decorrer da sua OS. Lembrando de sempre você se lembrar aí de manter o técnico responsável atualizado dentro da sua OS e também manter os status de abertura ou de decorrer aí da sua OS atualizados. Algumas informações legais aí que eu queria passar para você, que são funções interessantes da tela de ordem de serviço. A primeira questão que eu queria mostrar para vocês seria aqui sobre as opções do compartilhar OS e do imprimir. A gente vai ter aqui primeiro em opções. Quando a gente clicar, o sistema vai abrir essa janelinha aqui, onde vai ter algumas informações de cadastro do cliente, OS do cliente, veículo, enfim. Aqui você vai conseguir fazer algumas interações com a sua ordem de serviço. E uma que eu queria dar destaque é a de ocorrências. Aqui nas ocorrências da OS você consegue ter um histórico de tudo que aconteceu, todas as ações que foram feitas dentro dessa ordem de serviço desde a hora que você abriu ela.
você consegue colocar novas ocorrências aqui, e aqui serve para você poder manter esse controle. Você consegue compartilhar o OS com o seu cliente pelo WhatsApp. Se você clicar aqui, você vai gerar um link do WhatsApp para enviar para o seu cliente, e ele consegue acompanhar em tempo real os status dessa OS. Então, você pode compartilhar esse link para ele, e daí, conforme vai decorrendo ali, ele vai acessando o link e vai vendo como que está o status da ordem de serviço. Depois que você clica para enviar pelo WhatsApp, você consegue enviar como ordem de serviço ou como um orçamento, caso ainda seja um orçamento da sua OS. Aqui você coloca o número do seu cliente, e depois que você coloca o número, na hora que você clicar em enviar, o sistema ele vai abrir para você o WhatsApp com um formatinho de mensagem bonitinho, para você só enviar para o seu cliente e ele usar o link que tiver naquela mensagem para acompanhar o OS. Algo importante que eu queria destacar é que isso só funciona se o seu cliente tiver o seu número cadastrado no WhatsApp dele. Se não tiver, o WhatsApp mesmo vai bloquear a geração dessa mensagem. Então, lembra disso antes, confere isso certinho para depois você poder fazer uso dessa função. E por último, a gente também tem a opção de impressão aqui, né? Eu cliquei em imprimir aqui, e daí a gente vai ter como imprimir em formato de orçamento ou de ordem de serviço, e a gente também consegue imprimir em formato de A4, impressora A4, ou uma impressora térmica de 58 ou 80 mm. Depois que a gente seleciona essas informações, a gente clica em imprimir aqui, e o sistema vai fazer a geração de um arquivo para a gente imprimir. Esse arquivo aqui vai ter todas as informações da OS. No caso aqui, se eu clicar para imprimir mais uma vez, ele vai mandar para imprimir para mim. E uma outra informação é que você também consegue imprimir identificadores. Os identificadores seriam para você colar nos equipamentos para deixar tudo identificado bonitinho, para você deixar mais organizado aí dentro do seu controle de equipamentos, de estoque, de peças, do que o cliente traz para você, enfim. Renan, terminei o lançamento da minha ordem de serviço, o cliente pagou e agora eu vou finalizar ela. O que eu faço? Então, aqui você vai precisar alterar o status da sua OS para o status de finalizado. Esse status aqui, você vai indicar para o sistema que nenhuma informação mais vai ser alterada na OS. Tanto que, depois que eu mudei para finalizado aqui, vocês podem ver que o campo aqui de colocar produtos e colocar serviços, ele não está mais disponível. Então, isso quer dizer que a OS está pronta para ser finalizada. Agora, como que eu faço para finalizar essa OS? Eu vou vir aqui em pagamentos. Eu clico em pagamentos e aqui vai ser a parte de faturar a OS, né? A gente consegue colocar adicionais na ordem de serviço, se tiver alguma questão de valor adicional aí, como por exemplo entrega. Lembrando que esses são valores que são repassados da empresa. Se tiver dúvidas também, a gente também tem um vídeo sobre essa questão dos adicionais aí. E vou deixar assim, adicionais mesmo, e vamos para a parte de pagamentos aqui. O total da SOS deu R$260. Eu vou vir aqui em adicionar e o sistema vai carregar para mim as formas de pagamento cadastradas na minha empresa. Vou colocar, por exemplo, que o cliente pagou em dinheiro, vou adicionar o meu pagamento e eu vou salvar esse pagamento. Aí o sistema vai pedir essa confirmação para mim, você deseja salvar esse pagamento. O pagamento que você salvar vai entrar no caixa do usuário atual. Vou confirmar aqui e o pagamento foi adicionado com sucesso. Então, a ordem de serviço está pronta. A única coisa que falta fazer é a gente finalizar ela. Então, a gente desce mais um pouquinho aqui na visualização e a gente vai ter as duas opções aqui de finalizar a ordem de serviço e finalizar e entregar. A gente vai selecionar alguma delas e depois que a gente selecionar e confirmar, a ordem de serviço vai ter sido finalizada com sucesso e vai estar salva no cadastro da sua empresa. Os dados de produtos vão ter sido atualizados, os dados financeiros vão ter sido atualizados e o status dela vai estar aí como finalizado também e a ordem de serviço vai ter sido completa. Uma dica que eu queria passar para vocês rapidinho é que se você vir aqui no menu superior esquerdo, descer a visualização e acessar as ordens de serviço, o sistema vai ter mais informações aqui para você fazer a conferência dos seus lançamentos durante o período. Dashboard de OS, opção de nova ordem de serviço mesmo, para você abrir essa tela, listagem agrupada por OS, por veículo,
você consegue ver os veículos cadastrados ou equipamentos, enfim, são várias opções aqui que são relevantes para o seu negócio. Uma delas seria, por exemplo, a de lucros que eu estou comentando agora, comissões, né? E eu recomendo vocês aí acessarem essas opções para vocês verem com mais detalhes como elas funcionam. Então, você primeiro aprendeu a como você vai configurar o formato da sua OS para ele ficar no estilo da sua empresa, para você entender ela mais fácil, o seu cliente dela mais fácil. E depois de você fazer essa configuração, você também aprendeu a como lançar uma OS mesmo. Você fazer a abertura dela, selecionar o cliente, selecionar o equipamento que ele está trazendo para você. Você fazer o controle conforme ela vai decorrendo aí, por fim, finalizar ela. Se você ainda tem alguma dúvida sobre os passos que eu passei para você nesse vídeo, você pode entrar em contato com a gente na nossa equipe de atendimento, pelos nossos canais de comunicação, que a gente vai ajudar você na solicitação que você trazer para a gente. E se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like aqui embaixo e também de comentar nele, porque assim o YouTube vai entender que esse vídeo foi legal e ele vai entregar esse vídeo para mais empreendedores também. Se você não quer ficar de fora das novidades do canal da SMB, não esqueça de se inscrever e também de ativar o sininho para você receber todas as notificações de vídeos aqui do canal. Agradeço a todos e até o próximo vídeo.